pouquinho de amor e de Jesus, né? Amor e Jesus são termos da mesma realidade, né? Aí ela continua assim, mas Jesus, o pacificador, revolucionou o pensamento vigente, né, e nos propôs: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque ninguém antes dele se atrevera a esse desafio de tal natureza. Porque todos sempre se colocaram sobre as asas do desamor, que comandava as mentes e os corações na época em que ele aqui estava. E Jesus veio e se dedicou a amar todas as criaturas indistintamente. E ele viveu com toda aquela simplicidade e harmonia daquela época, né, a fim de demonstrar, na verdade, que o amor pode nos conduzir com toda a segurança ao porto da felicidade. E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje, do amor que nos leva à felicidade, né? Ainda muitos de nós, hoje em dia, se encontram na infância da espiritualidade. E eu gosto de dizer que a grande maioria de nós não é nem na infância, é na adolescência, porque a gente está sempre rebelde com as coisas que acontecem, né? Então, nesse estudo, eu gostaria de trazer um pouquinho, assim, a visão para a gente buscar esse amadurecimento espiritual e saber que esse amadurecimento espiritual depende única e exclusivamente do amor. E qual foi o maior exemplo? Jesus, que foi aquele, como eu falei no começo, o pacificador. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Ele estabeleceu nesse amor, né, os princípios básicos para sua vigência e seguimento. Como eu falei já no slide anterior, a simplicidade, o respeito ao próximo, a bondade para com o próximo, o desinteresse pessoal ante as necessidades do outro. Ele nos trouxe vários convites, né? A compaixão. E acima de tudo, como a gente estava falando num trecho agora há pouco no livro, no estudo do livro, a perseverança nos propósitos delineados. Né? O como isso é importante, eu perseverar, eu perceber que aquilo vai me levar a algum caminho e não desistir no primeiro obstáculo. A gente vai falar um pouquinho de obstáculos também mais para frente, então eu estou hoje dando uma pinceladinha aqui, né? Só que o seu convite, o convite que Jesus nos faz para o amor, ele nos trouxe, e ele, né? Ele era revestido do seu amor como exemplo. O maior exemplo que ele nos deixou foi realmente o amor. E nesse capítulo, ela ainda coloca assim, a revolução do amor com ele em novas bases, né? E nunca cessará. Ele com ele começou em novas bases e nunca cessará, porque cada época da humanidade e em cada estágio da evolução humana, ele se representará mais transcendente e profundo, arrastando as vidas que lhe entregarão confiantes e em regime de totalidade. Né? Então, como que a gente lembra assim? Amando sempre, jamais escolheu a quem ele direcionou o amor. E nesse momento, a gente lembra um pouquinho da palestra de sábado passado que a Sandrinha nos trouxe, falando do cego de Jericó, né? Ela colocou, e eu peguei essa falinha dela aqui também, e que é uma verdade, né? Que Jesus não ia somente às pessoas. A grande maioria se chegava a ele, porque sentia aquela sede. E dessa sede a gente vai falar bastante aqui hoje, dessa sede de amor que a gente tem que buscar nesta fonte para a gente saciar, né? Em vários encontros, todos eles que ele teve com tantos ali, a gente tem tantos exemplos nas leituras nossas do Evangelho, o que ele tinha de lição mais profunda nisso tudo? O amor. E não em palavras, mas em atitudes
Quantas foram as atitudes de amor dele, que ele não precisava falar, era o exemplo. E é esse o convite que ele nos traz, que nós sejamos exemplos, que nós possamos agir como exemplo desse amor verdadeiro e incondicional que ele trouxe a todos nós, né? Emmanuel, que sempre também nos traz assim grandes lições, nos trouxe que o amor é a própria vida e nele temos a figura da água pura que transforma o deserto em jardim. Quando a gente para um pouquinho e faz um paralelo, a gente lembra de Jesus pregando em toda aquela região desértica, da Samaria, de tudo. E aquele deserto físico que existia ali, se nós traçarmos um paralelo e olharmos para dentro de nós, quantos são os desertos do nosso mundo interior, né? Nós, infelizmente, ainda somos, e agora a gente já está passando por uma situação onde a gente está chegando naquele mundo regenerador, né? Onde ainda estamos um pouco desconectados desse amor divino, mas já estamos na busca dele. E essa busca é o que? Nós estamos sedentos de conhecer este amor real. E esse deserto, no nosso mundo interior, a nossa condição de criaturas, que nós somos sedentos dessa paz, a gente está buscando tudo isso. Mas aqui, neste mundo que ainda estamos, muito ainda ligados ao materialismo, a grandes coisas, a gente ainda vive muitas aflições. A gente ainda está vivendo muito ligado às nossas angústias, aos nossos desesperos, né? Desesperanças. Quando a gente vê situações como essas, mas ao mesmo tempo vamos ver o lado bom em que nós estamos vivendo hoje. Desesperanças, porque existe toda essa parte de tantos entes queridos que estão partindo e tudo mais, mas eles não estão deixando, porque a vida é uma só. Mas a gente fica aqui na desesperança, na tristeza, no medo que a gente está vivendo, né, com essa situação toda do Covid, de contrair, de não sair dessa situação. Mas, por outro lado, quando a gente tem este amor dentro de nós, a gente tem a certeza que, a vida continua. E somos também carregados de muitas esperanças, porque olha o tempo recorde em que se foram feitas essas vacinas, aonde hoje, numa situação que muita gente ainda continua contaminada pelo Covid, olha o pouquinho que fica, são 5 dias, é uma gripinha, é como se fosse uma gripe, não é mais aquela situação toda de internação. Então, o progresso tem que existir entre a gente, né? E a gente tem que acreditar. E acreditar faz a gente viver. E viver faz a gente expandir o nosso amor. E quando aqui Emmanuel se coloca para a gente que o amor é a própria vida e nela temos a figura da água, né? A gente pega o amor, é o nosso alimento espiritual. E a água é o alimento para o nosso corpo físico, porque nós precisamos da água no nosso corpo físico, né? Então, como que a gente vai buscar essa fonte? Nós buscamos essa água em diversas fontes, para o nosso corpo físico e para alimentar também o nosso corpo espiritual. E a gente, várias vezes, a gente busca essa água em fontes que não são fontes corretas. Que mais para frente a gente vai falar um pouquinho da diferencinha da fonte e não vou dar o spoiler agora de novo também. tô só dando spoiler hoje aqui, né? Não dá, não. Aí a gente vai buscar, muitas vezes, ser saciado com algumas coisas desse nosso mundo. Que nos trazem uma satisfação, mas muito momentânea, que não é aquela que a gente vai carregar para a nossa vida espiritual. A gente busca satisfações em quê? Poder, o dinheiro, né, a fama, tudo aquilo que vai ser momentâneo ali, o consumismo. Só que isso não é aquela água da fonte que está sempre jorrando, sempre brotando.
é aquela água momentânea que vem ali e pode secar. Então, quais são os valores, né? A gente acaba se isolando, se mantendo isolado dos valores reais espirituais, buscando os valores que são vividos aqui nesse planeta. E é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais dentro de nós. O que Jesus tinha na época? Não existia consumismo, não existia nada. Existia sim, né? Entre aqueles maiores que só visavam a riqueza material, mas Jesus veio quebrando todos esses paradigmas. Ele foi ali um divisor de águas e mostrando que a maior riqueza que nós realmente temos é o amor. Aí eu trouxe essa frase também para mostrar para a gente assim, que todo aquele, né, que Jesus mostra para a gente que a água que verdadeiramente sacia nos dá o caminho onde é possível encontrar essa fonte, né? E ele mesmo diz, todo aquele que beber desta água terá sede novamente. É a água dos valores mundanos, tá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olha que grandeza isso, né? A gente coloca exatamente essa divisão desse amor, dos valores materiais e daquele valor que realmente é o valor espiritual que a gente carrega conosco em todas as nossas vidas, em todas as nossas encarnações, porque isso é o que vale. Porque quando eu sair daqui dessa vida espiritual, o que eu construí que não sejam valores vão ficar aqui. A casa que eu comprei, o carro que eu comprei, a joia que eu ganhei, tudo fica. E o que eu levo comigo? Eu vou levar comigo justamente esses valores espirituais, né? E quantas vezes a vida se apresenta para a gente, né, num cenário de avidez, o cenário realmente do deserto, né? Para que a gente possa realmente buscar esta fonte, buscar Jesus. Né? Nós temos muitos momentos de deserto em nossas vidas. E isso é normal. Por quê? Nós muitas vezes precisamos desses momentos para a nossa evolução. Mas de que maneira eu estou buscando sair deste deserto? É exatamente essa lição que ele nos traz. É beber da água que ele está nos dando. E é uma água que não acaba nunca. É uma água que nunca vai secar. E a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente disso tudo mesmo, né? E nesse exemplo aqui, a gente vê assim que nesses momentos onde a gente está com as nossas dificuldades, a gente tem um exemplo de Paulo, que estava ali no deserto, atravessando, e no momento em que ele encontra Jesus, ele fica cego por 3 dias. E qual a representação disso tudo para a gente? Não são esses olhos, na verdade, que nós precisamos para enxergar. A gente precisa daqui de dentro. Muitas vezes a gente precisa fechar esses olhos para olhar para dentro de nós, para ver aquilo que realmente a gente está precisando. Aquilo que realmente é valor que a gente está buscando, né? E mostrando que não é aquelas coisas que estão aqui à nossa volta que vão saciar essa nossa sede, mas aquilo que a gente está buscando aqui, ó, dentro de nós, que vai saciar a nossa sede. E nós precisamos aperfeiçoar o nosso amor, porque o padrão nos foi dado. Qual é esse padrão? Ele está aqui, ele andou no meio de nós, né? Ele viveu entre nós. Ele deixou um rastro de luz por onde ele passou. Como estava dizendo a música que a gente ouviu aqui na abertura, né? Tudo que aqui ele deixou vai sempre existir. Por todos os lugares onde ele pisou, as flores que, né?
né? Então, por que não seguir os passos desse mestre que foi só amor, que veio para cá? Não vamos dizer que ele não sofreu de maneira alguma. Sofreu, mas de que maneira que ele acolheu todo esse sofrimento para ele? De que maneira ele aprendeu com esse sofrimento? Porque também não foi fácil, né? Principalmente, o maior exemplo que ele nos dá de amor, e eu já falei várias vezes aqui em palestras que eu dei, o maior exemplo de amor dele é no momento em que ele está na cruz e que ele diz: perdoe porque eles não sabem o que fazem. E não reclamou, não esperneou, nada. Ele aceitou. Então a gente tem ali, a gente precisa sentir essa, como Jesus, né, essa essencialidade do amor em nossas vidas. Nós temos que ser almas sedentas, procurando Jesus para saciar a nossa sede. Porque ele está aqui. Nós já encontramos, eu falei muito isso na minha última palestra. Jesus está sempre aqui conosco. Mas nós estamos com Jesus? Nós estamos buscando essa fonte eterna de amor? Né? E quantos na história foram buscar saciar essa sede interna deles com Jesus? Quantos exemplos nós temos? Né? Pedro, Paulo, mesmo aqueles que foram traidores, que Jesus estava ali junto, em momento algum ele se desfez ou falou qualquer coisa para eles que não fossem palavras de amor. A gente tem tantos exemplos, Maria Madalena, né? E ele enriqueceu a todos com todas as lições de amor dele e continua enriquecendo a todos nós, porque Jesus está aqui. Né? E vou continuar usando um pouquinho mais esse simbolismo, né, de Jesus, fonte de amor, da água, para a gente ver um pouquinho mais desse amor dele, aí o que ele nos traz. O amor é a água da vida. Sem eles, não teremos o nosso jardim interno, como eu falei ali anteriormente, de limpar o nosso deserto e fazer brotar o nosso jardim. Né? Sem o amor, não é possível florir ou frutificar o nosso jardim. Né? E quais são os frutos do nosso espírito, né? Vamos pensar um pouquinho? Eu gosto sempre de deixar, né, umas perguntinhas aí para a gente ver. Quais são esses frutos? A paz? A harmonia? A felicidade? Porque do amor, que é a força da vida, é a força do Criador em nós, derivam muitas outras características que nós podemos ter, né? E trabalhar dentro de nós. O perdão, a humildade, a misericórdia. E aí, daqui, eu vou só fazer uma coisa assim, na próxima semana eu vou continuar falando de amor, e num ponto assim, da onde a gente vai trabalhar tudo isso, perdão, humildade e misericórdia, porque nós vamos trabalhar na semana que vem um tema de amor a si e ao próximo. E eu vou continuar aqui fazendo o comparativo do amor com a água. O amor que sacia não é o amor poço, da água do poço, mas o amor da água da fonte. Porque aquela água que está ali no poço, ela pode sim, por muitos momentos, saciar a tua sede física de onde você vai, buscou ali, bebeu a água, tá? Mas ela é uma água mais parada. E o poço pode secar. E o poço, na verdade, ele é, no meu entender assim, ele é construído por nós, pelo homem. É uma construção ali. Já uma fonte é obra do nosso divino, é obra de Deus, é a natureza. Ela está ali, está sempre em movimento. E como que nós queremos fazer desse amor em nós? Aquela aguinha parada que fica ali, que pode secar? Ou a gente quer manter esse amor, como Jesus o fez, sempre em movimento, levando por onde a gente passa, renovando dentro de nós e renovando aonde estivermos? Né? Porque
quando a gente recebe, que foi o que eu coloquei aqui, e a gente doa, a gente tem um canal livre para o fluxo do amor. Mas se a gente recebe e retém, aquilo fica estagnado na gente. Então vamos deixar fluir, vamos ser, amor fonte, aonde a gente vai estar sempre em movimento, espalhando, levando, sempre no percurso ali. E eu estava ouvindo uma palestra do Arthur Valadares, que eu adoro o Arthur, né? É uma coisa assim, ele é tão novinho e traz tanto ensinamento pra gente, né? A gente fala que são os nossos espíritos iluminados também, né? E o Arthurzinho me trouxe um exemplo da onde ele fala do Mar Morto e fala também do Mar da Judéia. Porque eles são todos ali do canal, né? De onde vem a mesma água, só que o Mar da Judéia, ele continua o seu fluxo e vai desembocar no oceano. Já o Mar Morto, por esse nome que lhe foi dado também, ele fica ali, parado. Ele não tem vida, ele não vai, ele não flui. É a mesma questão da água do poço e a água da fonte que segue. Então, o que nós queremos para a nossa vida? A água da fonte, né? E receber essa água da fonte nos deixa, assim, mais cheios de esperança, mais cheios de vontade de agir como Jesus agiu. Este amor exemplo que ele nos trouxe, né? Quantas vezes, todos os dias, a gente recebe tantas benesses que a gente não se dá conta. O abrir os olhos na manhã. Um ato mais simples e que sem ele a gente não estaria aqui, que é o respirar. O ar que a gente respira. Isso tudo são benesses. Isso tudo vem desse amor imenso do Criador por nós. E o Criador nos deu Jesus como exemplo aqui para a nossa vida. Então, por quê? Por que deixar de perceber todas essas benesses ao nosso lado? Todo esse amor que Jesus nos trouxe, que o Criador nos dá constantemente, a cada minuto de nossa vida, e virar uma água de poço, enquanto a gente pode ser uma água de fonte. E continuar assim, no fluxo. Aí eu trouxe que o amor como fonte jamais pergunta quem vem saciar-se. Jamais impõe exigências àquele que vem buscar a água. Ele está ali no fluxo dele. E servindo a todos que se chegam a ele. Nós estamos servindo aos nossos irmãos? De que maneira a gente está agindo? Esse é o amor de Jesus. Aquele que não existem perguntas. Ele ia lá, dava seu amor a todos. Ele não fazia exigências. Era um amor doação. Total. E nós estamos doando? Esse amor fonte é o amor renúncia. Ele renuncia às exigências e deixa fluir. Fluir tudo o que impeça o livre fluxo do amor. Vamos deixar o amor fluir. Amor não é algema, amor é laço. E é aquele laço flexível também que ele se expande, que pode pegar o outro, vamos pegar, vamos laçando, vamos ajudando, vamos fazendo. E não vamos algemar, gente. Amor algema não é amor, é possessão. Então vamos ser o amor laço. O laço que supera a distância. O laço que supera a morte. O laço que supera doenças. O laço que supera todas as dificuldades. E sempre com a ajuda do nosso próximo também. Se no momento eu estou aqui e o meu próximo tem um amor laço, ele pode me ajudar. Me abraça, me enlace nos seus braços e me ajude. Como é bom um abraço, né? Como é bom a troca de energia, o abraço, o enlaçar, o estar junto.
E isso que a gente quer trazer aqui. E aí vem Emmanuel mais uma vez, no Vinha de Luz, trazendo para a gente a liçãozinha, onde ele diz que o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Quem se cansa de amar? Se você está cansando por amar, é porque você está exigindo muito. É porque tem muita força que ser feita para você superar aquele momento. E a gente não precisa de força. A gente precisa de sentimento, a gente precisa de amor, né? E continuando o amor como fonte, aquela fonte linda que a gente viu, o amor como fonte não revida, né? Ele acolhe todas aquelas pedrinhas que são jogadas nele, até uma outra fonte mais assim que está sempre ali, não precisa ser aquela fonte maravilhosa, mas quantas vezes a gente vê que as pedrinhas são jogadas ali na fonte, as moedinhas com os desejos são jogadas. Elas não cospem para a gente de volta a moedinha ou a pedra. Eles estão sempre acolhendo, né? Porque revidar seria descer ao mesmo patamar, ao mesmo plano e perder a oportunidade de dar ali um passo além, né? E também de convidar o outro que nos atirou a pedra, né, a conhecer um novo caminho. Com Jesus, a gente vai sendo capaz de diluir todas as ofensas que chegam a nós, que nos são feitas, todas as agressões, todas as dificuldades. Aqui, com o exemplo da pedra, a gente traz a história de Estevão. Naquele momento ali, em que ele estava sendo apedrejado, por tantos ali à sua volta, a resignação dele era tão grande ali naquele momento, a aceitação e um amor tão incondicional, que ele vira para Paulo e diz: você tem alguma coisa de bem aí dentro de você, você tem o amor dentro de você, porque você foi um fiel seguidor de Moisés. Então todos nós, independente de qualquer um, nós temos uma coisa boa dentro de nós. E naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele não revidou um minuto, assim como esse amor fonte, que é o amor que Estevão era ali também naquele momento. Olha quantos exemplos nós temos, gente. A gente não segue porque a gente ainda está um pouquinho assim, está naquele período de infância e adolescência da espiritualidade, né? Porque amor é compreensão, é misericórdia, é perdão. A gente tem todos os exemplos aonde a gente pode mostrar para o nosso próximo, né? Quando Jesus no Evangelho nos diz, né, atire a primeira pedra quem não tem pecado, naquela passagem da mulher adúltera. Aquela outra frase que diz: se alguém lhe bateu ao lado direito da face, ofereça ao outro lado. Não é porque somos masoquistas que vamos sofrer, pelo contrário. É a maneira como a gente vai estar exemplificando uma atitude e não devolvendo um ataque. Mostrando para o outro, sim, que o amor é maior do que o ataque, que o amor é maior do que qualquer ofensa que eu possa estar sofrendo, de qualquer agressão. E continuando aqui, do amor como fonte, ele é superar obstáculos. E o que são esses obstáculos, né? A água tem a sabedoria. Ela não discute com o obstáculo. A água vai ali, ó, contornando, passando por cima. Não tem obstáculos no caminho da água. E aí a gente tem que os obstáculos são para a gente um convite à renovação, a conquistar novos caminhos, experiências, a parar e repensar e aprender com o que aquele obstáculo está trazendo para a gente. Né? Não existem obstáculos intransponíveis. Na verdade, os obstáculos estão ali para que a gente possa crescer e se tornar um rio ainda mais largo e continuar servindo a todos que estão ao nosso lado. Nesse momento, a gente lembra
de tantos que já passaram aqui, muitos que ainda estão aqui entre nós. Aí vocês vão dizer, mas Cláudia, esses eram espíritos elevados, eu sou um simples mortal. Não. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de nosso Pai. Então, todos nós somos capazes, sim, de exemplificar como Madre Teresa, como Irmã Dulce, que a gente estava falando, que eu até falei para a Neo, aí, ó, já estão... É por isso que eu estou dando spoiler, porque hoje no estudo deram um spoiler da minha palestra, né? Então, aí tá aí. Olha o que fizeram Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, mesmo diante daquela pobreza material que eles viviam, eles nunca deixaram de dar o amor, de oferecer os braços para o trabalho na seara do bem, de levar conforto, de levar carinho, de levar um abraço, de levar alimentos a todos aqueles que necessitavam. Nunca houve obstáculo na vida deles. Eles sempre superaram todos esses obstáculos, né? Porque é o aprender a conhecer os caminhos do coração que a razão desconhece. Então, assim, eu não tenho que pensar em tudo. Vamos agir um pouquinho mais com o nosso coração? E foi o que eles fizeram, por onde eles passaram, assim como Jesus o fez, eles deixaram um rastro de luz. Felicidade, porque o momento em que eles chegavam naquele lugar, a felicidade das pessoas que estavam ali para receber, muitas vezes, o pouco material que eles podiam dar, mas o imenso amor que eles carregavam ali, a exemplo de Jesus, né? Deixando ali naquele lugar a esperança, ensinando a gratidão. Isso é muito importante, gente. Olha quanto a gente tem, olha a riqueza de exemplos que nós temos. Por que não segui-los? Né? Nenhum de nós é menos que qualquer outro. Nós somos, sim, filhos do mesmo Pai, assim como Jesus. Estamos, sim, em graus de evolução diferentes, mas nada que nos impeça a amanhã eu ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Aí eu trago aqui que não dá mais para a gente permanecer nessa posição depois que nós experienciamos o amor de Jesus. Porque esse amor te desperta para os deveres fundamentais da vida. Isso aqui hoje que a gente está vivendo, o que eu estudei para trazer a palestra para vocês e para mim principalmente, porque aquele que fala que estuda está precisando ouvir mais do que aqueles que estão ali, né? É experienciar o amor de Jesus. Como que a gente vai deixar isso tudo de lado? Não dá. Não dá. A partir do momento que eu aprendi, eu não desaprendo. Eu tenho que aprender e querer seguir mais à frente. Então é esse convite que Jesus nos faz, né? Venha comigo. Venha experienciar esse amor que eu tenho por vocês. E faça dele também a água da fonte que pode levar a todos os outros, como assim ele o fez. Então, olha o convite que ele nos traz para que a gente acorde para esse amor. E viver com esse amor e com ele. Senti-lo ao nosso lado, porque ele está aqui conosco. Nós precisamos sair dessa zona de acomodação que a gente está, que a gente vive, né? Sempre. Aí podem falar assim, Cláudia, mas eu estou passando por um momento de muita dificuldade, eu não consigo sair daqui. Sim, você consegue. Porque nós não somos estáticos. Nós não somos a água parada do poço. Nós somos a água da fonte que segue no seu fluxo. Então consegue sim. É despertar para esse caminho do amor que Jesus nos trouxe, né? E ver a nossa volta, porque nós somos os pontos de luz. E nós somos aqueles que, dependendo da nossa atitude, eu estou ou dividindo o amor
Ou estou sendo um tóxico ali no momento, no núcleo em que eu estou vivendo? O que eu prefiro ser? Eu quero viver bem com a minha família? É despertar esse amor para todos aqueles que comigo vivem, para a humanidade, aquele amor pela natureza, porque a natureza é a criação do nosso Pai maior. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas maltratando tudo isso, não só maltratando pessoas, mas maltratando a natureza, os animais e tudo mais? É um desamor muito grande. E nós que temos essa oportunidade de aqui estar, ouvindo essas palavras e sentindo esse amor de Jesus conosco, por que a gente não pode ser essa fonte, esse rio que flui e leva esse amor por onde nós passamos? Esse é um convite que eu faço para que a gente possa refletir. E no finalzinho do capítulo, eu trouxe já a Joana trazendo a mensagem para a gente, aonde ela diz assim: ninguém jamais amou como Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade, mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. A gente já falou um pouquinho disso lá atrás, né? Ele é o símbolo do amor, porquanto não amado, continuou amando e prosseguirá até o fim dos évos. A Joana tem a linguagem rebuscada, né? Ele prosseguirá amando a todos nós e a tudo até o fim da eternidade. O que é isso que a gente está falando? É aquela água que contorna os obstáculos. Eu posso não ser amado, mas eu estou aqui e eu vou amar, independente dos obstáculos que aparecem à minha frente. Ele nunca será esquecido. Na aridez do solo da humanidade, a charrua, que é aquele aparato que faz rasgar o solo, né, no arado, que o pode sulcar a fim de que se renove e se arrebente no verdor da vegetação, em florescência, em frutos incomparáveis, é o amor. A gente falou do nosso deserto, da necessidade, das dificuldades interiores que a gente passa, de localizar essas dificuldades em nós e vamos arar ali a nossa terra. Porque arando, a gente vai ter o florescer e os frutos que são o amor. O amor que precede de Deus, a Deus retorna. Né? Aquilo que eu dou, eu recebo de volta, se não mais. O amor que procede de Deus, a Deus retorna, construindo a felicidade onde se apresente, jamais vencido, sempre triunfador. Joana é, como diz Marisa ali, porreta, né? Chega ali, sacode a gente, acorda a gente para a vida. E é isso aqui que a gente tem que ver mesmo. Ele constrói a felicidade onde se apresenta. Quando lá no início eu falei para vocês que o amor nos leva à felicidade, ele constrói a felicidade, sim. Ele sempre vence. Ninguém vence o amor. Olha o exemplo de Jesus. Está aqui, nunca será esquecido. E sempre triunfou. E ela continua na última frase. Ó, o spoiler do final do livro. Nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que te apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. E ela nos pede, ama, pois, sempre. E é esse o pedido que eu faço a vocês. Vamos pegar essa lição com muito carinho, todos os exemplos de Jesus, fazer da nossa vida essa fonte que Jesus sempre foi para nós e é, porque Ele está aqui entre nós. Né? E vamos viver o amor, porque Ele é o que supera tudo. Ele é o que transforma e Ele é aquele que acolhe todos, porque Jesus sempre nos acolheu. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, e Ele é o Filho dileto do nosso Pai, nós podemos ser como Ele? Sim, nós somos capazes. Basta a gente sair da inércia e começar a trabalhar. Também principalmente o nosso eu interior,
para que a gente faça aquele trabalho maravilhoso no local onde a gente vive. Que o amor de Jesus permaneça sempre aqui, ó, em nossos corações, para que ele se expanda e leve para todos os lugares. Agradeço você.